repente é já, é agora, é aqui. Tudo se revela de frente com Gabi. Ela quer saber, ela quer conhecer. Gabi quer ficar de frente com você. É a velha fera, não dá pra fugir. Tudo se revela de frente com Gabi. Hoje eu estou de frente com um médico carioca. Dr. Paulo Matos é fundador da Associação Brasileira do Déficit de Atenção. Neuropsiquiatra, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele também é especialista numa doença chamada transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, conhecida pela sigla TDAH. Autor de 3 livros e coordenador de mais de 20 pesquisas no assunto, ele vai nos explicar tudo o que for possível sobre esse mal que afeta 1 em cada 20 crianças. Paulo, obrigada por ter vindo. Você fez um tamanho sucesso no programa do GNT que eu achei que seria maravilhoso você falar para mais gente, porque TV aberta tem esse alcance e por isso que eu o convidei aqui para o SBT e para explicar umas novas coisas. Vamos lá, vamos começar pelo básico. O que é exatamente esse transtorno, o TDAH? Esse transtorno, ele é uma exacerbação de coisas que normalmente toda criança tem. Toda criança é um pouco inquieta, um pouco desatenta, um pouco impulsiva. Mas algumas crianças são muito desatentas, muito inquietas e muito impulsivas. Esse transtorno, então, é um exagero de coisas que normalmente todo mundo tem. É como o diabetes. O diabetes é um exagero do açúcar que todo mundo tem. A hipertensão arterial é um exagero da pressão que todo mundo tem. É um transtorno, então, de exagero, de aumento. Mas, ô Paulo, deu-se o seguinte, fazendo aquela entrevista com você, eu me identifiquei com uma série de sintomas e o público adulto se identificou muitíssimo com uma série de sintomas. E eu imagino que hoje o público que nos assiste vai se identificar também. Nós todos temos, e os adultos também têm características, sintomas, nós podemos sofrer também desse transtorno? Com certeza. Muitas doenças que começam na infância progridem para a vida adulta. Por exemplo, o autismo, que é uma outra doença diferente, uma doença bastante séria. Ela também progride. O autista, o menino, o garoto, vai virar um adulto com sintomas de autismo. E o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade também, antigamente, acreditava-se que era uma coisa restrita à infância. E com o passar do tempo, observou-se que adultos também podem ter sintomas de desatenção e de inquietude. Bom, você pode eliminar ou aceitar o que eu vou perguntar. Dá para dizer que essa é uma doença do século XXI? Eu estou dizendo porque a gente tem tanta solicitação, as crianças particularmente hoje lidam com televisão, jogos eletrônicos, música muito alta, computador, nós todos estamos expostos a isso. Isso precipita ou ajuda ou causa esse transtorno ou não? Não. Mesmo quando você tem uma criança que está super estimulada, tá no MSN, está vendo TV, está baixando e-mail, está tentando fazer o dever de casa ao mesmo tempo, você entrevistando ela e perguntando detalhadamente para os pais, você sabe se aquilo é uma hiperatividade, uma hiperestimulação do ambiente, ou se de fato é uma criança portadora de déficit de atenção e hiperatividade. Mas não é uma coisa nova, não, Gabi. Na verdade, o TDAH, que é a sigla do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele já foi descrito desde o século XVIII. Ou seja, 1700 e tantos. Isso. E o mais interessante é que há um estudo recente, de poucos anos atrás, que foi publicado, mostrando que mesmo em diferentes culturas, por exemplo, na Índia, na África, em países árabes, na China, nos Estados Unidos e no Brasil, a prevalência da doença, quer dizer, o número de casos na população é mais ou menos o mesmo. Mas acontece que as crianças são criadas de modos totalmente diferentes. Nos Estados Unidos, no Brasil, na Índia. Se realmente fosse algo secundário à forma como as crianças são criadas, né, então esse número não poderia ser o mesmo. Se o número é o mesmo, sugere que realmente é um transtorno, é uma doença, não é secundário ao ambiente.
Nós, por exemplo, temos uma cultura muito permissiva em relação à criança. Né? Nos Estados Unidos, dificilmente você vai jantar num restaurante à noite e tem criança correndo pelo salão. E no Brasil é uma coisa relativamente comum. Nós somos muito permissivos. Mas as taxas de TDAH no Brasil são semelhantes às taxas de TDAH nos Estados Unidos. Então vamos ajudar todo mundo. Como é que se identifica de verdade uma criança afetada por esse transtorno? Porque eu imagino que, não tendo conhecimento dessa doença, as pessoas devam se irritar, castigar a criança, desistir da criança, coisas desse tipo. Como é que se deve... em que momento as pessoas devem se preocupar, passar a se preocupar com a atividade da criança e a prestar atenção de fato, ou ir consultar alguém para ver se aquilo não é um transtorno de déficit de atenção? E tem uma outra coisa também, tem a coisa da culpa da mãe, né? Que mãe já se sente culpada por tudo, e não é incomum que na escola digam assim, não, é porque a senhora não dá limite, ou então porque o pai não dá limites e por isso que a criança é desse jeito. E os pais acabam se sentindo culpados daquela situação. E não tem nada a ver. E não tem nada a ver. Né? Você suspeita que tem algo errado quando naquelas situações onde todas as demais crianças conseguem sentar, prestar atenção no que a professora está falando, anotar no caderno, aquele menino não consegue. Porque numa situação informal, por exemplo, uma festa de aniversário, está todo mundo correndo, brincando, ou num parquinho, está todo mundo fazendo bagunça, isso é normal e não dá para saber quem tem ou quem não tem TDAH. Passa despercebido. Passa despercebido. Agora, existem situações que aos poucos, à medida que a gente vai crescendo, você vai para a escola, primeiro o jardim da infância, depois você vai para o ensino fundamental, vai se exigindo de você situações onde você tem que ficar sentado, você tem que prestar atenção e você tem que controlar seus impulsos. E aí é que você observa que aquela criança não consegue fazer isso. Todas as demais, aos poucos, vão crescendo e vão conseguindo modificar e controlar a sua concentração, os seus impulsos, né? E aquele não. Para fazer um diagnóstico, o que se exige? O que vai se exigir de uma criança para se chegar a esse diagnóstico? Você sabe que isso é uma complicação enorme na minha especialidade. Porque na psiquiatria, na neuropsiquiatria, você muitas vezes não tem exame complementar, porque em outras especialidades médicas eu posso pedir um hemograma, posso pedir uma radiografia, posso pedir uma tomografia. Mas muitos diagnósticos na minha área, eles são feitos com uma entrevista clínica. Você faz diagnóstico de depressão, de doença bipolar, de autismo, de doença do pânico e de TDAH também. Então, existem alguns critérios que você segue para saber que tipo de perguntas devem ser feitas, como fazer essas perguntas. E no caso de criança e adolescente, é importante entrevistar não apenas a mãe e o pai, mas também ter alguma ideia da escola, do que a professora acha. De quem convive com a criança, é isso? Amigos? Eu não sei. Com a própria criança, né? Você tem que entrevistar e ver a criança, examinar, mas conversar com a mãe e com o pai também. E ter algum relato da professora, porque não necessariamente o relato dos pais é igual ao relato da escola, isso é muito importante. Tem estudos, inclusive tem um estudo brasileiro, mostrando que não há uma concordância de 100%. Por que não há concordância? Porque muitas vezes o médico chega para a mãe e diz assim, como é que ele é na escola? Mas a mãe está falando de uma situação que ela não vive, ela não presencia. Claro. Na verdade, o ideal é perguntar à professora. Então, os pais, de modo ideal, deveriam falar sobre como é o comportamento em casa, né? E você está vendo ali no consultório como é que a criança está se comportando. E você deveria ter algum relato dos professores para que eles possam dizer, olha, aqui ele é desatento, ele levanta toda hora quer ir no banheiro fazer xixi, beber água, não presta atenção no que eu estou falando. É uma criança irritadiça ou não necessariamente? Não necessariamente. O que vai acontecer, como você até mencionou antes, ele vai atrapalhar os outros, né? E a professora também vai ficar irritada com ele. E ele vai acabar tendo as consequências disso. Ele não consegue ler, não tem concentração para ler uma página, nada? Só se for uma coisa muito interessante. E aí vem uma outra história muito legal de se contar. Algumas mães dizem assim, não, mas quando é do interesse dele, ele presta atenção. Mas todo mundo é assim.
quem não tem déficit de atenção vai se concentrar muito mais, se for do seu interesse, do que aquilo que não é interessante. Quer dizer, o fato de uma criança, por vezes, prestar atenção num assunto não exclui o diagnóstico. Não exclui o diagnóstico. Mas aí, como é que se explica isso? Porque os centros de prazer no cérebro vão estar tão ativos com aquilo que é interessante, que é estimulante, que vai compensar o déficit de atenção que ele tem. Mas eu quero ver nas outras situações que não são estimulantes, não são interessantes, se ele consegue manter a concentração, porque todos os demais conseguem, ele não consegue. Ele só consegue se for muito interessante e muito estimulante. Ô Paulo, eu li também que alguns estudos internacionais mostram que 1 em cada 20 crianças tem esse transtorno. Vale para o Brasil? Vale para o Brasil. Nós temos 7 estudos epidemiológicos, né, feitos no Brasil. E os dados aqui variam um pouquinho de acordo com a metodologia, com o tipo de critério para o diagnóstico, mas os estudos mostram que há uma compatibilidade entre os estudos. Quer dizer, espera-se que no Brasil um professor que tenha turma de 40, às vezes 60 alunos, tenha 2, 3 alunos com TDAH. Existem classes mais atingidas, classes sociais mais atingidas ou em qualquer uma delas? Em qualquer uma delas. Na verdade, o TDAH, como muitas doenças, elas ocorrem em diferentes classes sociais, mas num país onde haja tantas discrepâncias, tantas diferenças entre as classes, quando você está numa classe mais privilegiada, você tem mais recursos, não só para tratar, como também para administrar aquele problema. E coisa que talvez não ocorra numa classe mais desfavorecida, né? Hiperatividade e déficit de atenção estão sempre relacionados ou não necessariamente? Não necessariamente. Eles frequentemente estão juntos, né? Principalmente no sexo masculino, né? Os homens são diferentes das mulheres em muitas doenças, não só na saúde, como na doença também. E no TDAH, os homens tendem a ter mais sintomas de hiperatividade. Mas não quer dizer que as mulheres não tenham na mesma proporção esse transtorno, não sofram do mesmo transtorno? Elas sofrem do mesmo transtorno e quando chega na vida adulta, você faz os estudos na população e também no ambulatório, no consultório, é meio a meio, tem tanto homem quanto mulher. Mas, na infância e adolescência, como os homens, como os garotos, são muito mais inquietos, muito mais hiperativos, eles atrapalham muito mais. Então, eles são muito mais encaminhados para tratamento, para diagnóstico, do que as meninas. É por isso que se tinha a impressão errada, antigamente, de que era um problema que só afetava os garotos. Era quase que 90% do sexo masculino. E hoje em dia a gente sabe que não é bem assim. 50-50, por aí. Isso. Existe uma idade em que ela se manifesta claramente, ou ela pode aparecer, por exemplo, só na adolescência? Com que idade esse transtorno pode ser diagnosticado? Atualmente se pede, né, um dos critérios oficiais é que seja a partir dos 7 anos. Por que a partir dos 7 anos? Porque abaixo dos 7 anos, as crianças também não fazem muitas coisas que exijam concentração. Então não daria para saber também se ela de fato é desatenta ou não. E além disso é muito variável. Uma criança que é muito agitada com 5, às vezes com 6, 7 já não está tão agitada. Então você tentar adiar esse diagnóstico até os 7 anos. Há uma proposta de isso aumentar até os 12 anos. Mas o importante que você perguntou é, para alguém ser diagnosticado, por exemplo, um adulto ser diagnosticado como TDAH, é importante que ele tenha esses sintomas desde pequeno. Não é uma coisa que possa ter sido adquirida tardiamente. Quer dizer, se eu apresentar sintomas, vai ser investigada a minha vida pregressa lá, a minha infância, para ver se eu já tinha aquilo naquela época, é isso? Isso, mas e essa situação é muito comum. É muito comum, às vezes, os pais levarem o filho, né, dizer, olha, meu filho eu acho que tem esse problema, trouxemos e tal, e à medida que você vai colhendo a história, conversando, o pai diz assim, mas eu também tenho esses sintomas. É sobre isso que eu quero falar muito daqui a pouco. Nós estamos falando para pais, evidentemente, avós, etc., mas estamos falando para jovens, eu sei disso, mas estamos falando para adultos que são passíveis de sofrer desse transtorno. Aliás, eu li que esse transtorno foi descoberto sem querer. Como é que foi isso mesmo? Não foi bem sem querer. Na verdade, havia o tratamento foi... porque você tem razão, as coisas vieram muito juntas.
Um médico americano estava usando um remédio para uma determinada coisa e descobriu que o remédio melhorava as crianças.